Muito bem, vamos trazer informações agora a respeito de uma outra vez. Você viu aí a agenda lá na cidade de Picos. Hoje, o governador Rafael Fonteles teve uma agenda ao lado de lideranças políticas do Partido dos Trabalhadores, na verdade, prefeitos do PT, hoje durante um encontro que aconteceu em hotel na cidade de Teresina. Está aí, Olívia. Inclusive, com a presença de Edinho Silva, que é candidato à presidência do PT, que está de camisa amarela ao lado de Merlong Solano, e Humberto Costa, que é um nome também importante do Partido dos Trabalhadores, senador, ex-ministro. Um evento em que o governador e o grupo político, você está vendo ali, ó, imagem do governador Rafael Fonteles, passaram uma mensagem para essas lideranças políticas. Uma mensagem para além de petista, uma mensagem no sentido de que existe um consenso, pelo menos majoritário, em relação ao apoio a Edinho Silva, que é um direcionamento vindo da Nacional, vindo do presidente Lula, de que Edinho seria esse candidato preferido ali entre os nomes dispostos para assumir o comando nacional. Então existe já essa posição assumidamente declarada pelo governador Rafael Fonteles em entrevistas, assim como também existe já um alinhamento desse mesmo rumo em que Fábio Novo seja o presidente estadual. É a mesma linha de candidatos que são dispostos desse lado do PT. Então, assim, demonstra que o PT, por mais que democrático e buscando votos, ainda assim tem as suas predileções em relação à chapa. Foi um encontro até que eu percebi nas imagens, Gelson, além campanha para o Fábio Novo, porque lá estavam os 4 candidatos que disputam a presidência aqui no estado do Piauí. Fábio Novo, candidato apoiado pelo presidente, é da mesma tendência do PT, construindo o Novo Brasil, CNB, mas lá também estava todo de vermelho o vereador Edilberto Borges, o Dudu, que é candidato pela oposição interna do PT, Marcelo Mascarenha também, da mesma forma, candidato, e o delegado Getan Pinheiro. Então, foi mais uma forma do PT, que o PT encontrou, aproveitando esse momento de discussão interna sobre as suas instâncias partidárias, de motivação da militância. Prefeitos também participaram do momento, deputados federais, estaduais e lideranças que, eu diria assim, que comandam a base governista no Estado, como o governador Rafael Fonteles. E nos discursos chamou a atenção, Joelson e Lívia, principalmente o apelo ao PT para o chamado alinhamento político do PT do Estado ao PT nacional. Vamos falar mais sobre isso. O governador Rafael Fonteles deu entrevistas falando a respeito do evento de hoje. Olha, muito importante receber aqui o presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa, nordestino, que está conduzindo o processo de eleições diretas do partido, que é algo único no Brasil, e parte da força do partido tem a ver com essa democracia interna vibrante. Temos aqui também vários militantes, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, participando de uma jornada de formação política. O partido tem que estar sempre renovando essa formação política para termos fidelidade aos nossos princípios, compartilhamento de boas práticas, das nossas gestões exitosas, para exatamente garantir que o nosso projeto do Partido dos Trabalhadores continue transformando para melhor a vida do povo brasileiro. E claro que isso não é feito de maneira isolada. O partido tem aprendido ao longo do tempo a fazer alianças sólidas com outras forças políticas para exatamente representar a maioria do povo brasileiro e vencer as eleições, como tem vencido várias vezes aqui no Estado e também no governo federal. Então, é um momento muito importante para o Partido dos Trabalhadores. Essa fala do governador Rafael Fonteles, Elivaldo Barbosa, que aconteceu aí por volta das 9h10 da manhã, ela combina perfeitamente com o seu comentário hoje na rádio, por Rádio Cidade Verde, no Acorda Piauí, por volta das 7h30 da manhã. Ou seja, Elivaldo Barbosa, você anteviu aquilo que disse o governador, diria mais tarde. Esse pode ter sido o primeiro ato 2026 do grupo político ligado ao governador Rafael Fonteles. Agora, não no estado do Piauí, mas estendido, alinhado com o discurso nacional, seria Lula 2026.
Uma coisa assim, Nivaldo Barbosa. É verdade. Com esse gesto, Joelson, o governador Rafael Fonteles, ele antecipa até mesmo a pregação dele nas entrevistas e nos pronunciamentos. Daquela frase, 2026, só em 2026. Mas há uma pressão não só de lideranças, mas do momento político, ou do cenário político, não é, Lívia? Que leva, muitas vezes, a liderança a ser chamada a se pronunciar ou a participar de eventos, mesmo fora desse calendário oficial da Justiça Eleitoral, por exemplo. Então, mais do que nunca, dada a antecipação das discussões, sobretudo no bloco da situação do governista, obriga o líder a se pronunciar, a participar, a assumir o papel de liderança e de protagonismo na articulação do grupo. Ainda mais com um grupo tão denso, um grupo tão representativo, tão grande, que tem lá as suas contradições, as suas pendências e arestas, que só são resolvidas quando o líder maior é chamado. E deixa eu só, antes de ouvir a Lívia, trazer aí as imagens do evento, para deixar claro uma coisa. Eu falei a respeito é o primeiro ato rumo a 2026, é só para trazer essa situação. Nós estamos falando de uma reunião fechada, não é uma reunião, né, não é um discurso aberto. É como manda a lei. É como manda a lei. É um encontro de um partido, aspas, portas fechadas, mas não é portas fechadas, porque, enfim, a imprensa teve acesso, mas é um encontro das lideranças para discutir internamente os caminhos do PT. Então, só para deixar claro que o que eu quis dizer é que não foi um ato eleitoral, não foi isso. Claro. É um ato de organização política que já olha para 2026. Porque o governador tem insistido na fala de 2026 em 2026, mas quem for deixar mesmo para tratar tudo de eleições do ano que vem vai perder, vai ver o processo naufragar, não é verdade? Não tem como, Joelson. E foi importante se ressaltar, não é necessariamente um ato eleitoral, Sim. De fato, não é. Mas é simbólico, porque demonstra uma organização política de um partido que busca esse protagonismo no próximo ano. Então, 2026, ele necessita de muitas articulações, porque o PT, ele primeiro precisa fazer a manutenção dos seus espaços, já que é um direcionamento nacional, tanto de uma possível reeleição ou sucessão do presidente Lula, assim como de Rafael Fonteles, mas também de uma articulação de base. Quais serão os espaços dos outros partidos que ainda estão pairando pelo ar? É comprovado que será MDB e PSD? É dito, mas precisa ter essa continuidade até o próximo ano. E isso ladeado com o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, é uma articulação coletiva. Para tirar essa dúvida aí, Lívia, complementando o seu raciocínio, eu acrescentaria a manifestação pública, até em entrevista lá na Assembleia Legislativa, do líder do MDB, o deputado João Matson, que mostramos até aqui, em que ele defende a seguinte situação: olha, para resolver possíveis dúvidas, pendências, situações adversas, só há um remédio. Qual é o remédio? É o anúncio da chapa. Bom, o anúncio pode não ocorrer agora, já, esses dias, mas ele deseja que o anúncio seja feito ainda em 2025 para acalmar os ânimos, mobilizar a base e garantir o que os petistas estão em busca da fidelidade política plena na base governista. Evidentemente que esse processo também marca um pouco dessa movimentação das eleições internas do Partido dos Trabalhadores, né? Claro, está dentro do contexto das reuniões e dos encontros. E o vereador Dudu e o deputado estadual Fábio Novo falaram a respeito desse processo eleitoral do PT e também do evento com as lideranças que aconteceu hoje. É um momento de reposicionarmos o que pensamos enquanto partido e também ver como vamos nos comportar e quais os próximos passos em relação ao próximo ano, que é um ano de eleições presidencial, eleição de governadores, de senadores, deputados federais e estaduais. Eu tenho dito que antes tarde do que nunca, essa formação política que está se dando agora, a menos de um mês da eleição nacional do partido, é levada. Mas eu espero que a gente não fique só na retórica. O PT precisa se fortalecer nas bases. O governo faz a parte dele, o governo, graças a Deus, nós temos avançado muito. O que a gente precisa é de dar descentralização na gestão do partido. Essa necessidade de, enfim, cada um trazendo uma questão, um ponto, Lívia, o fato é que o Partido dos Trabalhadores, para reforçar aquilo que você já disse aqui, inclusive ontem, no Jornal do Piauí, precisa se colocar e se comunicar de uma maneira diferente. Aliás, foi na segunda-feira. Isso, é um dia da semana. Terça-feira.
falando a respeito desse assunto. Como o Partido dos Trabalhadores se preocupa, inclusive, com a questão da comunicação para a população. Isso, Gelson, até porque não dá para fugir muito dessa realidade, né? Por mais que seja extremamente importante a continuidade de distribuição de informações por meio de meios tradicionais, como TV, rádio, portais, ainda assim, a internet ela é um aliado que precisa participar dessa discussão, precisa estar ali. Por exemplo, quando o Nicolas Ferreira, que é uma liderança da extrema-direita, coloca um vídeo que tem 300 milhões de acessos, isso desarticula um pouco a estratégia petista. Isso faz com que haja uma dificuldade de equiparar essas forças digitais. Não necessariamente isso vai ser convertido em voto, em expressividade ou em qualquer outra austeridade política. Mas é um número, então precisa ter esse mesmo perfil, precisa ter esse mesmo adversário, digamos assim, que se equipare a essa discussão, para poder não deixar que o PT ou a direita ou a esquerda como um todo, perdão, fique para trás nessa inovação. Acaba sendo uma discussão analógica contra uma discussão tecnológica. Durante o encontro do Partido dos Trabalhadores, o deputado federal Merlong Solano falou sobre o apoio para a escolha de novos dirigentes do PT. Hoje aqui nós temos o nosso candidato, majoritariamente apoiado pelo nosso grupo, que é o Edinho Silva, que é o nosso candidato a presidente nacional do partido, e o Fábio Novo, o nosso candidato a presidente do Estado. Eles têm uma missão muito importante, que é coordenar o nosso partido nesse momento de embate muito radicalizado por que nosso país está passando. Esse ponto que foi trazido por Merlong Solano e Elivaldo Barbosa talvez seja o que mais preocupa hoje o Partido dos Trabalhadores, porque todos os embates que a gente tem observado, os mais duros, os mais difíceis, aqueles que são mais ríspidos. Arestas. Exatamente. O Partido dos Trabalhadores, até por ser hoje vidraça na condição de governo, tem tido um prejuízo maior. Então, nesse sentido, qual o papel que, qualquer que seja o presidente, ele falou aí a respeito de Edinho Silva, que é o candidato do presidente Lula, favorito, inclusive, para vencer as eleições nacionais, mas qual é o papel que terá o futuro presidente do Partido dos Trabalhadores nesse debate, nessa construção, nessa organização do discurso? Unir o partido, primeiro ponto, impedir que sequelas apareçam ou se cristalizem resultados desse processo eleitoral interno. Até agora, pelo menos no Piauí, não vejo assim nenhuma dificuldade para que isso ocorra, porque o PT, ele não só disputa, né, na regra interna lá do partido, não só tem a disputa, como cada segmento que está participando da eleição, da campanha, todos eles terão representação no diretório, formam um grande colegiado das tendências do partido. Umas majoritárias e outras nem tanto, ficando num campo menor. Mas o voto que o vencedor, a chapa vencedora, terá mais assentos no diretório estadual. A segundo lugar terá também um assento proporcional à quantidade de votos. Mas mesmo assim ficam rusgas. Então, a nova direção tem esse papel de garantir a unidade partidária, porque nós estamos nas vésperas de uma disputa eleitoral no Estado e no país. E o PT terá grandes desafios para construir alianças sólidas e, principalmente, no âmbito nacional, conseguir dar vazão a um projeto competitivo em busca de manter o presidente Lula no Palácio do Planalto. Até agora, essa missão não tem sido fácil e nem favorável às pretensões petistas, mas estamos apenas iniciando um processo pré-eleitoral. Vamos ver como esse cenário vai se comportar no segundo semestre e no princípio do ano eleitoral. E, Elivaldo, além desse entendimento de que é um ano em que, se transicionando para o próximo ano, é um ano eleitoral que é de sucessão de ambas as partes, tanto no governo do Estado quanto em nível nacional, acaba se confundindo um pouquinho de que não exige uma agressividade tão grande na campanha, não precisa de uma participação tão empenhada nos municípios, nos estados em relação ao presidente Lula, mas o que é o destoante e o que é peculiar nesse caso é que a popularidade do presidente Lula, a situação eleitoral do presidente Lula não está tão confortável para ter esse tipo de tranquilidade. Então, é um tipo de eleição que, por mais que fosse em outros cenários favorável, porque ele está com a caneta, então acaba sendo uma busca por reeleição mais tranquila, não se sabe nem se ele vai ser candidato à reeleição. Então, é preciso ter um empenho maior do partido, e eu acho que passa por essa eleição nacional, de compreender quais as estratégias que ele vai ter no próximo ano, mas já nesse, como você disse,
concordo. Precisa começar esse ano, não tem como esperar para o próximo, são só 9 meses de campanha. Então, é preciso ter uma certa compreensão de que, por mais que seja um ano de eleição que busque uma sucessão, né, uma reeleição, ainda assim é muito complicado e precisa ter uma participação mais empenhada nesses locais. E recorrendo à história recentíssima, Lívia, você observa que no segundo semestre de 2023, o PT se envolveu numa disputa interna acirradíssima para a escolha do candidato à Prefeitura de Teresina. Lembro bem, citando 3 candidatos, Dr. Vinícius Nascimento, Fábio Novo e Franzé Silva na presidência da Assembleia, realizando atos gigantescos no Cine Teatro, uma campanha muito intensa. E a disputa aumentando, as farpas soltas internamente do partido. Quando foi acalmar? No dia que o governador Rafael Fonteles anunciou, o candidato dele é Fábio Novo. Aí as coisas começaram a acalmar e aí o PT caminhou para a unidade e construindo uma candidatura que, embora não tendo sido vitoriosa, mas teve uma participação extremamente importante e positiva na campanha eleitoral do ano passado. Muito bem.